Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 29 de agosto, celebra a Igreja a vida dessa grande santa, Santa Joana Maria da Cruz. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Memória do martírio de São João Batista, que o rei Herodes Antipas fez prisioneiro na fortaleza de Maqueronte, na Jordânia, e na festa do seu aniversário, a pedido da filha Herodíades, mandou-o degolar. Deste modo, o precursor do Senhor, como luz que arde e ilumina, deu testemunho da verdade, tanto na morte como na vida. Em Sirmion, na Panônia, hoje Sremska Mitrovica, na Sérvia, Santa Basília. Morte entre os séculos III e IV. Em Roma, a comemoração de Santa Sabina, cujo título fundado no Monte Aventino venera o seu nome. Data da morte incerta. Em Metz, na Gália Bélgica, atualmente na França, Santo Adelfo, bispo. Morte no século V. No território de Nantes, na Bretanha Menor, hoje também na França, São Vítor, eremita, que viveu recluso num pequeno oratório por ele construído junto de Le Chambon. Morte no século VII. Em Londres, na Inglaterra, a comemoração de São Sébio, rei dos Saxões Orientais, devotíssimo a Deus, que, deixando o reino, tomou o hábito monástico e com ele morreu, como tanto desejava. Morte no ano 693. Em Paris, na Neustria, na Audier na França, São Mederico, presbítero e abade de Autun, que viveu numa ermida, perto da cidade. Morte no ano 700. Em Valência, na Espanha, os beatos mártires João de Perúgia, presbítero, e Pedro de Sassoferrato, religioso, ambos da ordem dos menores, que, por terem pregado a fé cristã aos mouros de Valência, foram decapitados por ordem do rei na praça pública, e assim receberam a palma do martírio. Morte no ano 1231. Em Cracóvia, na Polônia, a beata Bronislava, virgem da ordem dos premonstratenses, que quis seguir uma vida humilde e oculta e, destruído seu mosteiro pelos tártaros, continuou a viver a sós com Deus numa cabana. Morte no ano 1259. Em Lencastre,
na Inglaterra, o beato Ricardo Ers, mártir, pai de família e agricultor, que, falsamente acusado de homicídio, no reinado de Jaime I, foi condenado ao suplício da forca e morreu por Cristo. Morte no ano 1618. Ao largo de Rochefort, na França, o beato Luís Vulfilácio Huppe, presbítero e mártir, que, durante a Revolução Francesa, foi encarcerado num sórdido barco em condições desumanas por causa do seu sacerdócio e morreu consumido pelas enfermidades. Morte no ano 1794. Em Waterford, na Irlanda, o beato Edmundo Inácio Rice, que se dedicou com ardorosa diligência à formação das crianças e dos jovens em situações difíceis, e para fortalecer esta obra, fundou a Congregação dos Irmãos Cristãos e a dos Irmãos da Apresentação. Morte no ano 1844. Em Valência, na Espanha, o beato Constantino Fernandes Álvares, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, em tempo de perseguição religiosa, consumou o seu combate pela fé. Morte no ano 1936. Em Ijar, localidade próxima de Teruel, também na Espanha, o beato Francisco Monzon Romeu, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, na mesma perseguição, confirmou com o seu sangue a fidelidade ao Senhor. Morte no ano 1936. No campo de concentração de Dachau, próximo de Baviera, na Alemanha, o beato Domingos Gedrejeski, presbítero e mártir, que, no furor da guerra, foi deportado da Polônia para um cárcere estrangeiro, onde, depois de cruéis suplícios, morreu por Cristo. Morte no ano 1942. Em Poznan, na Polônia, a beata Sancha Cisinkovia, Joanina Cisinkovia, virgem da Congregação das Filhas de Nossa Senhora das Dores, que, durante a violência da mesma guerra, se dedicou com suma diligência ao cuidado dos detidos no cárcere. Morte no ano 1942. Em Santa Júlia, povoação do Piemonte, na Itália, a beata Teresa Braco, virgem e mártir, trabalhadora do campo, que, durante a Segunda Guerra Mundial, por ter defendido corajosamente a sua pureza, foi morta pelos golpes de alguns soldados. Morte no ano 1944. Em Olur, na localidade de Kerala, estado da Índia, Santa Eufrásia do Sagrado Coração de Jesus, Roselu Vatingal, virgem da Congregação da Mãe do Carmelo. Morte no ano 1952. Vida de Santa Joana Maria da Cruz, Jane Julgan. Pela sua obra admirável ao serviço das pessoas idosas mais necessitadas, Santa Joana Maria da Cruz é também um farol para guiar as nossas sociedades que devem redescobrir sempre o lugar e a contribuição única desta fase da vida. Nascida em 1792 em Cancale, na Bretanha, Jane Julgan preocupava-se com a dignidade dos seus irmãos e irmãs em humanidade, que a idade tornou vulneráveis, reconhecendo neles a pessoa de Cristo. Olhai para o pobre com compaixão, dizia ela, e Jesus olhará para vós com bondade, no vosso último dia. Este olhar de compaixão sobre as pessoas idosas, baseado na sua profunda comunhão com Deus, Jane Julgan levou através do seu serviço jubiloso e abnegado, exercido com doçura e humildade de coração, querendo ser ela mesma pobre entre os pobres. Jane viveu o mistério de amor aceitando, em paz, a obscuridade e o despojamento até a morte. O seu carisma é sempre atual, quando tantas pessoas idosas sofrem múltiplas pobrezas e solidões, sendo por vezes até abandonadas pelas suas famílias. O espírito de hospitalidade e de amor fraterno, fundado numa confiança ilimitada na providência, no qual Jane Julgan encontrava fonte nas bem-aventuranças, iluminou toda a sua existência. Este impulso evangélico prossegue hoje através do mundo na Congregação das Irmãzinhas dos Pobres, que ela fundou e que testemunha no seu segmento da misericórdia de Deus e do amor compassivo do coração de Jesus pelos mais pequeninos. Que Santa Jane Julgan seja para todas as pessoas idosas uma fonte viva de esperança, e para as pessoas que se põem generosamente ao seu serviço, um estímulo poderoso a fim de prosseguir e desenvolver a sua obra. Papa Bento XVI, a homilia de canonização, 11 de outubro de 2009. A doação como apostolado de caridade para com quem sofre por causa da idade, da pobreza, da solidão e outras dificuldades,
era a espiritualidade de Joana Maria da Cruz, nascida na aldeia de Cancale na Bretanha Francesa no dia 25 de outubro de 1792 e batizada com o nome de Joana Juga. Filha do casal José Juga e Marie Aurel, foi a sexta de 8 filhos. Joana perdeu o pai aos 4 anos de idade e sua mãe ficou responsável por toda a família. Aos 16 anos começou a trabalhar como empregada doméstica na casa dos Viscondes de Lachaux em Saint-Colombe. Ao mesmo tempo que ajudava a família, amparava também os pobres, abandonados e idosos. Ao completar 18 anos foi pedida em casamento por um jovem marinheiro, ao qual respondeu afirmando: "E Deus me quer para ele, para um trabalho ainda não conhecido e uma obra que ainda não está fundada." Em 1817 atuou como enfermeira no Hospital Santo Estevão em Saint-Serve e conheceu e participou da Ordem Terceira da Mãe Admirável, fundada por João Eudes. No ano de 1823 deixou suas atividades no hospital para dedicar-se aos cuidados de Marie Lecaux, com quem ficou por 12 anos. Com a morte de Marie em 1835, Joana herdou os bens de sua senhora e juntamente com sua amiga Francisca Albert, alugaram um apartamento em Saint-Serve para dar continuidade aos trabalhos de acolhimento e cuidado aos pobres. Em 1839 Joana acolheu uma senhora cega chamada Ana Chalvin, a qual fez surgir a inspiração de uma congregação que inicialmente se chamou Servas dos Pobres. A Joana uniram-se outras mulheres e no ano de 1842 deixaram o apartamento e alugaram uma casa para acolher os idosos. Seu trabalho sensibilizou uma rica comerciante que viabilizou a compra de um convento abandonado. Ali foi consolidada a Congregação das Irmãzinhas dos Pobres, sob a assistência da Ordem Hospedeira de São João de Deus. Joana recebeu o hábito e adotou o nome de Joana Maria da Cruz. Joana Maria da Cruz faleceu na França no dia 29 de agosto de 1879 e sua congregação já contava com 177 casas em mais de 10 países e em torno de 2.500 irmãs. Foi beatificada em 3 de outubro de 1982 pelo Papa João Paulo II e canonizada em 11 de outubro de 2009 pelo Papa Bento XVI. Santa Joana Maria da Cruz, rogai por nós.